Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um vídeo novo no canal para nossa edificação. E a palavra de hoje é: eu sou o que sou. Quem disse essas palavras foi o nosso grandioso Deus, intitulando o seu nome, que diz tudo. O mundo, com toda a variedade das culturas existentes em vários países do globo, apresenta vários tipos de deuses, provavelmente porque cada um quer viver a sua religião. Queridos, eu pretendo discorrer nesse estudo sobre o arquiteto do universo, o criador de todas as coisas, o Deus com o D maiúsculo, o Senhor da vida, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. E nesse ponto de vista, sobre a ótica cristã, seria impossível explicar ou conhecer Deus através de recursos naturais. O próprio Cristo, ele afirmou no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ok? Antes de falar de coisa boa, eu queria te lembrar, se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, aproveita esse momentinho ali, dê o seu clique, se inscreva logo em seguida. Se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha e também acione o sininho para você receber novidades do canal e também compartilhe esse vídeo nos seus grupos com seus amigos e familiares para que eles também possam ser edificados nesta palavra bendita, ok? Pois bem, queridos, vamos ler o que registra no livro de Êxodo, no capítulo 3º. Vamos ler apenas 2 versículos, o 14º e o 15º. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração a geração. Eu sou o que sou. É o nosso estudo de hoje. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso querido Deus Salvador, que entregou sua vida por amor de nós, Senhor Jesus Cristo. Senhor, essa palavra é da raiz do latim senior, indica a divindade que ele é. Jesus, já da raiz do aramaico, indica a sua humanidade. E Cristo, da raiz grega, indica o ungido que veio exercer a sua missão. O Yeshua HaMashiach Nazrat, que quer dizer do hebraico, significa Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, para compreender melhor a definição de Deus, uma alternativa é analisar seus vários nomes que são citados na Escritura Sagrada, pois os textos bíblicos foram escritos num tempo em que os nomes possuíam um significado próprio e eram muito interessantes serem observados. No caso de Deus, seus nomes sempre são em masculino. Ele é muito respeitado pelos israelitas, os quais o chamam de Jeová, Javé ou Jefté, que é da raiz original. Inclusive, algum tempo antes da era cristã, para não falarem o nome de Deus em vão, os israelitas evitavam pronunciar o seu nome. Daí eles usavam uma outra nomenclatura que era o Adonai, que significa o Senhor. O nome Jeová, ele aparece cerca de 5.600 vezes na Bíblia Sagrada. De acordo com a versão Almeida, que é traduzida para o nosso português,
nós podemos observar isso. E tantos outros nomes que aparecem ali. Eu digo o nome Jeová, mas em suas nomenclaturas, como por exemplo, Jeová Rafá, o Senhor que cura, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça ou justiça nossa, Jeová Joré, o Senhor de provisão, Jeová Chamar, o Senhor está sempre presente, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos e tantos outros títulos de nomes que Deus tem na Sagrada Escritura. Além desses, há vários outros encontrados na Palavra de Deus. É muito forte a referência de Deus como o Pai, ou seja, como o Criador de todas as coisas, como a fonte da vida, como o Senhor nosso. Então, queridos, é interessante perceber que Deus também é citado com características humanizadas. Bom, justo, tardio em irar-se, longânimo, amor. Pois é, fomos feitos sua imagem e semelhança. Todavia, isso de forma alguma indica que ele seja humano na sua essência. É isso que nós vamos tratar agora. Aquele que teme a Deus tem a consciência de que ele sabe de tudo e vê tudo o tempo todo e é capaz de sondar mente e coração humanos. Temor é muito diferente de ter medo. O temor é a consciência de Deus como uma realidade, é a consideração por tudo que ele faz, por tudo que ele é a suprema capacidade de ter criado o universo e continuar sustentando ele. Deus agiu e continua agindo permanentemente, criando, determinando, dando a última palavra. São inúmeras as referências na palavra de Deus referente a isso. Porque o ser Deus, ele é tremendo, queridos, ele é maravilhoso, ele é todo poderoso, ele é magnífico, esplêndido, incomparável. É difícil a gente compreender totalmente o ser Deus. Mas, queridos, dentro disso tudo, vamos entender um pouquinho do que Deus deixou se conhecer dele. Vamos entender um pouquinho. Primeiro, vamos falar da conhecibilidade de Deus. Nós estamos entrando em um aspecto teológico do assunto. Deus é conhecível porque ele se deixou conhecer, Por mais que seja em pequena parte, um pouco de assunto, ele se deixou conhecer. Nosso Deus é conhecível. Deus se possibilita conhecer. Porém, segundo a 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz que Deus é invisível. Dá para você entender isso? O homem não pode vê-lo, mesmo que ele não fosse invisível. Por quê? Porque não podemos vê-lo por causa da nossa natureza pecaminosa. Pecado não é compatível à pureza divina. Então, entendemos que Deus, ele se deixou conhecer em pequena parte para que a nossa compreensão chegasse a ele, mas não totalmente. Então, dentro dessa pureza divina, entendemos que Deus, ele possui, primeiro, conhecimento livre. É o que Deus determina dentro da sua vontade, conhecimento livre. Ele possui também conhecimento de si mesmo, da essência do pecado, dele e da essência do pecado. Ele tem conhecimento de si mesmo. Ele possui conhecimento necessário. Exemplo, conhecimento necessário do pecado e de si mesmo. Quer dizer, mesmo conhecendo a santidade e o pecado, os dois não se misturam jamais na pessoa de Deus. É o que depende da vontade de Deus. Deus determinou não permitir isso. Certo? Então, Deus é conhecível,
dentro da sua, de nossa limitação, do que ele deixou se revelar dele. Em segundo lugar, Deus é incompreensível. Por quê? Porque ele transcende os limites espaciais e temporais. Limites espaciais, ele é imenso, ele é grandioso, Deus é grande demais, tanto quantitativo quanto qualitativo. Quantitativo, o número dos seus anos são incontáveis. Jó, capítulo 36, versículo 26, diz que a existência de Deus é incontável. Quantitativo e qualitativo, não posso compreender Deus. A minha mente não tem o potencial para entender Deus 100%. Jó diz no capítulo 37, versículo 5, ele diz assim: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que não podemos compreender. Então, dentro da forma incompreensível de Deus, tanto no lado espacial como temporais, nesses limites, na forma quantitativa, não podemos enumerar a idade de Deus, e na qualitativa, não podemos compreender. Jó disse que não podemos compreender os feitos de Deus, tão grandes, imensos, poderosos, sobrenaturais que são. Em Provérbios, no capítulo 20, versículo 5, diz que o coração do homem são águas profundas. Agora, queridos, imagine o coração de Deus. Além de temporais, além de falarmos do quantitativo, do qualitativo, falamos também dos temporais. Deus, na área da compreensão, agora nós estamos no limite temporal, ele é infinito, eterno, ele é atemporal, extratempo, ele é além do tempo, ele é antes do tempo. O tempo não se apregoa a Deus, porque Deus é eterno no seu limite temporal. Ele criou o universo, que é o espaço sideral. Depois criou a matéria, pois não existe matéria sem espaço. Depois ele criou o tempo. Deus é antes do tempo. Mas voltando ali, Deus é conhecível, Deus é incompreensível. Terceiro lugar, Deus é incomparável. Atos 17, versículo 24, nos dá a razão de falar isso. Incomparável pelo que ele faz. Efésios 3,19 é o sumo do amor, ágape. Nós amamos por retorno. Deus simplesmente ama. Ele é incomparável pelo que ele faz, ele é incomparável pelo que ele é. Jó capítulo 36 diz que ele é tremendamente grande, imenso em seu amor, em sua ternura, em sua perfeição. É incomparável pelo que ele faz, pelo que ele é. E veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. É incomparável o nosso Deus. Quarto lugar, nosso Deus, o que é mais? Ele é misterioso. Isaías capítulo 45, versículo 15, fala sobre como Deus é mistério. Mistério, segredo inacessível à razão humana. É impossível entrar na razão, na mente de Deus. É impossível, é mistério. Mistério também na Bíblia. A Bíblia é um segredo revelado, mas em parte foi revelado por Deus. Deus não revelou tudo dele. O que nós sabemos de Deus foi o que ele deixou e permitiu revelar dentro da sua palavra, a Sagrada Escritura. Tá dando para compreender, amados?
Mas se falando de Deus ainda, há um quarto item que podemos titular para ele. Deus é inominável. Provérbios 30, versículo 4, está escrito dessa forma. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? É isso que está em Provérbios 30, versículo 4. Jamais chegaremos a esgotar nomes e atributos ao nosso Deus. Nosso Deus é incomparável, ímpar. O Criador é transcendente, porque Ele está além da criação. O Criador é imanente, porque Ele está dentro da criação, diretamente ligado. O Criador é providente, Ele não abandona o universo que Ele criou, Ele está presente, ligado inteiramente ali. O Criador é pessoal, Ele não tem personalidade. E sua personalidade implica em que? Quinto ponto, chegaremos então. Ele tem consciência de si mesmo. Deus tem consciência de si mesmo. Ele se distingue do outro. Autoconsciência é o que ele diz. Êxodo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. Ele se autocompreende. Deus se auto-entende. Ele diz, eu estou com sono, eu estou irado, eu estou triste, eu estou alegre. Né? A personalidade dele tem a consciência de si mesmo. Mas, querido, há um sexto ponto também sobre Deus que gostaríamos de falar ainda. É que Deus tem sensibilidade. Deus é emotivo. 1 João 4, versículo 8 diz, Deus ama. Então, na sua sensibilidade, Deus ama. Deus é amor. A Bíblia também diz que ele se ira. É sua reação pessoal contra o pecado. Conforme Efésios 2, Romanos 1, 18, é a reação contra aquilo que atinge a sua pureza. Inferno é a manifestação da ira de Deus. Calvário é o amor infinito que nos livra da ira infinita de Deus. Dá para compreender, amado, como é tremendo o Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos, o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e formosura, o Deus que veio nos mostrar o caminho da glória, o Deus que está preparando um lugar para irmos morar com Ele. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus da Bíblia. Sétimo lugar, esse Deus, ele tem vontade, é a sua capacidade de exercer escolhas. Exemplo, Deus criou o mundo, mas ele não precisava criar o mundo. Por quê? Porque Deus não se sente sozinho, Deus é completo. Ele lá precisava de criar mundo, ele tinha escolhas, mas ele escolheu criar o mundo e criar a humanidade. Agora imagine nós com esse poder divino. A gente só queria o quê? A gente ia querer bens materiais, mansões, carro, riqueza. A gente só ia fazer o que era para o nosso bel prazer. Jamais pensando em alguém ou no próximo. Só em nosso egocentrismo. Ele tem vontade. Oitavo lugar. A palavra de Deus nos traz também essa lição. Então, quais os fatores da personalidade divina? Seus atributos divinos. E quais são seus atributos divinos? Onipotência, onisciência, onipresença. A única potência, o único poder existente no universo e na terra, Deus. Onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, sonda mente e coração, sabe de tudo antes mesmo de acontecer. Esse é o Deus nos seus atributos. Salmo 139 expressa um pouco sobre isso, né? Falando com revelação.
O que é revelação? A revelação é a inspiração sobrenatural com que Deus se fez conhecer seus mistérios e seus desígnios. O que ele se deixou conhecer dele para a nossa pequena, miserável, insignificante inteligência. É o que ele se deixou revelar. Isso é revelação. Inspiração é a palavra que vem do latim inspiration, que quer dizer colocar o ar para dentro, inalar, inflamar, né? De dentro, né? Mas inspirare, respirar, inspiro, quer dizer soprar para dentro, insuflar, inspirar. Ele revelou a sua palavra, inspirou para nós. Ele colocou dentro de nós. Ele coloca a sua palavra, o seu conhecimento em nós. Como lá em Adão, ele fez aquela massa de barro, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. Hoje ele sopra através da revelação o fôlego da vida espiritual. É o Deus que nós servimos. Aplique-se na Escritura, mas também em Deus como autor da inteligência do homem, mas também como a Escritura que é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3. Nessa passagem de Timóteo, ali é um desígnio de uma certa ação de Deus com o fim de transmitir ao homem os seus pensamentos, os seus caminhos. Ele revelou aquilo que ele quis revelar. Observando que os profetas afirmam falar segundo a mensagem que Deus lhe deu para ser transmitida. Deus revelou para ser transmitida e conhecida naquilo que ele quis que fosse conhecido. De harmonia com isso, tratamos os pensamentos de Deus escritos em toda parte da Escritura, ou sendo a palavra de Deus, outras designações como as Escrituras Sagradas, ou até mesmo, como está citado em Romanos 3, os oráculos de Deus, os pensamentos do céu. É tanto que a frase está escrito, ela aparece 284 vezes na palavra de Deus. Está escrito os oráculos de Deus, o pensamento de Deus, os desígnios de Deus, a lei divina, o que ele deixou revelar, o que ele se deixou conhecer. Então, não tem como a gente não aceitar a Bíblia como 100% humana e 100% divina, já que ela é o pensamento de Deus, é a revelação de Deus. Então, ela é 100% humana e 100% divina, porém, não sabemos onde termina a parte divina e começa a parte humana. Mas essa é a palavra de Deus. Então podemos chegar à conclusão que a Bíblia é a palavra de Deus na linguagem, no sotaque humano. Se você quer compreender mais sobre a origem da Bíblia Sagrada, nós temos 2 vídeos no canal. A história da Bíblia Sagrada. Pesquise lá e você vai entender como foi que Deus colocou esse livro, a sua palavra, aqui entre nós. Você vai entender a história da Bíblia Sagrada, ok? No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, diz que Jesus expôs aos discípulos o que o Pai havia revelado a ele. Então, até o próprio Filho, ele trouxe de Deus aquilo que o Pai quis que ele trouxesse para revelar para nós. Na verdade, a concepção bíblica de revelação exige considerarmos alguns aspectos, né? Por exemplo, 3 coisas vamos considerar. Primeiro, a necessidade da revelação. Deus está tão longe da humanidade que não é possível vê-lo, né, por causa da sua santidade. Nem adivinhar seus pensamentos, conforme Isaías diz no capítulo 55. Mesmo Adão, no ambiente perfeito do Éden, ele precisava do ensino de Deus. Mesmo que hoje sabemos que a percepção humana das questões espirituais foi obscurecida por Satanás e pelo pecado, ele está cegando o entendimento de muitos. É por isso que o conhecimento de Deus está acima da nossa capacidade. Ainda que seu caráter seja constantemente apresentado pela criação, pela
consciência da revelação que vem todo o tempo de Deus, mesmo assim, muitos ainda o pegam da revelação e transformam em idolatria. Portanto, existe a necessidade da revelação de Deus, do perdão de Deus, da iluminação espiritual, da percepção da fé, para a gente não pegar a palavra de Deus e transformar em idolatria, em heresia, os pensamentos de Deus. Os judeus tinham a revelação da misericórdia de Deus no Antigo Testamento, mas ainda tinha um véu que os impedia de compreendê-la, por completo. Havia um véu que separava eles do conhecimento de Deus, da glória de Deus. E eles tornaram-se vítimas de uma interpretação legalista equivocada dela mesma. Essa necessidade de iluminação divina também é destacada por Jesus, lá em Mateus 11, em João 6, em João 10, certo? Mas em segundo lugar, além dessa revelação ser tão necessária, o conteúdo da revelação é mais importante ainda. No Antigo Testamento, o fundamento e a estrutura da religião de Israel era a aliança que Deus se empenhava com seus descendentes, os descendentes de Abraão, como se Deus, com consequente obrigação, lhe fosse sempre fiel, conforme Gênesis 17. O caráter da aliança se torna mais explícito, queridos, quando Deus revelou a Moisés a sua lei, lá em Êxodo 19. Daí se promete uma sucessão de profetas que levariam essa palavra de Deus ao povo de época em época. Uma das funções dos profetas era dar respostas de Deus aos indivíduos que buscavam a sua orientação em particular. A principal ênfase da revelação veotestamentária de Deus está em sua singularidade como Criador, regente, a sua santidade, a fidelidade à sua aliança. No Novo Testamento, Cristo e os apóstolos são os agentes de uma nova revelação, cumprindo a aliança do Antigo Testamento. Deus fala por intermédio do seu Filho como uma revelação final, maior. Em Cristo, Deus revelou o segredo do seu propósito a salvar a igreja, a restaurar o cosmo, abolindo antigas divisões. Então, veio dos profetas, pelos apóstolos, até chegar em Cristo. Sendo assim, agora temos, em terceiro lugar, a revelação geral de Deus. O que indica? Indica a obra redentora da criação e da salvação. Agora, isso para nós expressa o quê? Expressa que Deus é, em primeiro lugar, inacessível, que não se pode atingir ou abraçar. Observe o que Timóteo fala, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, o que Paulo diz a Timóteo: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja a honra e o poder sempre eterno. Inacessível, não conseguimos chegar próximo, tão perto de Deus, mas dentro do que ele deixou revelar. Deus é inacessível, mas Deus também é necessário. Ele não precisa de nada nem de ninguém para existir, mas nós necessitamos dele. Por si só, Deus é necessário. Ele vive sem a gente, ele vive sem o mundo, ele vive sem o universo, ele vive sem o cosmo. Ele é Deus eternamente. Ele por si só é Deus existente. Deus não é contingente, que depende de outros para existir. Por exemplo, os anjos dependem de Deus para existir. Deus não depende de ninguém para existir. Deus é um ser super necessário. Ele é absoluto, ele é total, ele é imortal, ele é eterno. Para Deus não existe era, nem serei, pois ele é Deus. No
texto de Atos, capítulo 14, descreve uma metamorfose, homens se transformando. Porém, esse texto não se aplica para Deus. Se falando do divino, Deus não se transforma em homem, senão ele deixa de ser Deus. Deus é o verbo encarnado, ele se encarnou porque ele é um Deus autoexistente, quer dizer, ele é a causa da causa, a causa incriada, a causa incausada. Ele não se causou porque não houve tempo antes de Deus. Ele não se causou. Ele não poderia se autodestruir. Isso não existe. Isso é impossível para Deus. Deus é espírito diferente e incomunicável. Incomunicável, Ailton? Por quê? Porque ele é infinito, ele é imutável, ele é eterno em seu ser e suas perfeições. É o nosso Deus. Deus só é conhecível no que ele permitiu se deixar conhecer, pois nós não suportaríamos o conhecimento de Deus. Nossa mente não aguentaria tamanha divindade. O conhecimento de Deus não é exaustivo. Nós não nos cansamos de estudar Deus, porque nós sabemos só o que ele deixou conhecer dele. O pouco que sabemos de Deus é somente o pouco que ele quis revelar. Deus possui dentro disso, então, atributos, que são atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são os atributos divinos? São as perfeições inseparáveis do ser de Deus. No ser de Deus, ele possui caráter, essência e natureza. O que é caráter? Amor, bondade, justiça. O que é essência? Amor, bondade e justiça. O que é a natureza de Deus? Amor, bondade e justiça. Deus é o que ele é. Então, quais são os atributos que Deus possui? Atributos comunicáveis. São os que Deus pode comunicar a nós, que é amor, paz, alegria, força, sabe? Incomunicáveis são os que Deus não pode comunicar ao homem, que é a sua glória, a sua majestade, a imortalidade, a onisciência, né? Nesse sentido de imortalidade, é no sentido de sermos deuses. Jamais Deus transmite, reparte a sua glória com alguém. Então são atributos incomunicáveis. Sendo assim, queridos, entendemos que os atributos não são parte de um Deus composto, mas são características essenciais do próprio Deus. É por isso que ele é septiforme. Que palavra é essa? É a medida plena de Deus, plenitude divina, perfeição. Assim como a Bíblia diz que há números perfeitos, o 2, o 7, o 12, são números que indicam perfeição, assim também como tem um número na Bíblia, o 6, que indica o número da besta, que é o número da imperfeição. Sendo assim, meus queridos, dentro da teologia, o que podemos expressar a respeito da personalidade do nosso Deus são apenas sombras de um conhecimento total do ser divino. Não jamais será um estudo exaustivo, pois ainda não estamos vivendo a plenitude de tudo ainda. Cabe a nós adorar, buscar, temer, aguardar a sua vinda gloriosa, onde ele irá nos buscar e moraremos com ele eternamente na glória. Maranata, Senhor Jesus, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus incomparável, Deus ímpar, o Deus que veio nos amar e nos buscar. É um pouquinho de Deus, da sua personalidade, né? Que Deus abençoe você e que você tenha compreendido um pouquinho como é grande o nosso Deus, como é incomparável o nosso Deus. Que você, através desse vídeo, tenha se esclarecido um pouquinho qual Deus que nós amamos. Que Deus te abençoe. Pense nisso. Ok? Antes de desligar o vídeo, eu quero te lembrar, depois que você fechar, se inscreva no canal, e compartilhe esse vídeo nos seus grupos, na sua mídia, para as pessoas compreenderem quem é o Deus que nós servimos. Deus te abençoe em nome de Jesus.